pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre o Egito, agora a gente vai fazer toda uma ligação com o que eu expliquei até agora com o conteúdo da apostila, tá? Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou ler o conteúdo da apostila e vou demonstrando para vocês onde a gente já viu isso, em qual vídeo a gente já viu isso, ligando os pontos para que fique mais fácil o entendimento, ok? Então, lá na página 3 da apostila, começa o texto assim: aspectos da cultura do Antigo Egito continuam presentes atualmente. Podemos citar, por exemplo, o calendário anual de 365 dias, distribuído em 12 meses, e a divisão do dia em 2 períodos de 12 horas, que são invenções egípcias. A influência também pode ser notada na moda, pelo uso de roupas de linha, maquiagens e joias que se remetem a essa cultura. Então, só para lembrar, no vídeo passado, se não me engano, eu fiz a referência do porquê que eles utilizavam aquelas sombras de pintura, né, de maquiagem nos olhos. Lembram que era para diminuir a intensidade dos raios solares nos seus olhos? Né? Então eles passavam aquela sombra esverdeada de malaquita para diminuir a incidência, o fulgor do calor do sol nos olhos dos egípcios. Após enfrentar invasões sucessivas de diversos povos, como etíopes, persas, gregos, romanos e árabes, o Egito estabeleceu sua autonomia no século XX. Observe a seguir um mapa da antiga civilização do Egito. Então, lembrando lá que quando eu falei sobre o templo de Abu Simbel, que é a parte de baixo do Egito, ela sofria muitos ataques porque a maior parte, né, das construções elas se localizavam na parte de cima do Egito. E aqui foi construído o templo de Abu Simbel como forma de querer, talvez, né, demarcar o seu território ali. O Ramsés foi lá e construiu esse imenso templo com 4 estátuas gigantescas dele na frente. E dentro desse templo ainda existem várias outras estátuas do Ramsés. E tem um fato curiosíssimo sobre esse templo. Apenas uma vez por ano, o sol ele passa por dentro do portal, né, desse templo e ilumina uma grande estátua do Ramsés que se localiza lá dentro. Ela fica toda banhada pelos raios de sol, apenas uma vez por ano. E adivinhem só qual é o dia que essa estátua ela fica totalmente iluminada. Exatamente no dia em que Ramsés foi sepultado, né, que ele morreu. E essa ideia do sol brilhar, iluminar completamente a estátua dele, exatamente nesse dia, vem também da crença do renascer. Né? O sol para eles é algo que nasce e morre todos os dias, porque o sol ele nasce e ele se põe. Quando ele se põe, para eles é como se tivesse morto, né? E no dia seguinte ele renasce. Então, como eles comparam o Ramsés a esse sol, né, que nasce todos os dias. Então, exatamente no dia que Ramsés morre, é sepultado, a estátua dele se ilumina com as luzes do sol. Fantástico isso, né? Conhecida como Totmeia, uma provável cantora, é a grande atração do Museu Egípcio e Rosa Cruz, em Curitiba. Apesar de ter parado de cantar há aproximadamente 2.600 anos, hoje ela é famosa por ser uma legítima múmia do Egito. Então aqui em Curitiba nós temos o Museu, né, Rosa Cruz, e aqui embaixo, não sei se vocês conseguem enxergar deitado, aqui ó, está a múmia de Totmeia. Ela ainda existe lá no museu. Seria muito interessantíssimo
que após né, todo esse processo de pandemia que está assolando o mundo, quando os museus forem liberados novamente, se você tiver uma oportunidade, vai lá dar uma olhadinha no museu. Ele é muito bacana, muito sensacional. Vai ver ali peças verdadeiras, originais do Egito, né? Então, vale muito a pena. Continuando aqui, página 4. Assim como acontecia com os povos pré-históricos, a arte do Antigo Egito também estava profundamente ligada à religião, como nós vimos lá no comecinho, quando a gente começou a abordar os temas aqui sobre o Egito, que eu falei, né, do mito de Ísis e Osíris, já está aqui, ó, ligado à religião. A própria Totmeia, por exemplo, teria se dedicado à música em um santuário da deusa Ísis. Em 2012, baseando-se em estudos do arqueólogo Moacir Elias Santos, o artista Cícero Moraes recriou digitalmente o rosto de Totmeia. Assim podemos ter uma ideia de como ela era em vida. Estima-se que a cantora tenha morrido aos 25 anos. Então, ali por meio da tecnologia, né, foi feito uma simulação de como seria o rosto da Totmeia, que é esse aqui, ó. Tá, esse aqui. Então, o rosto dela seria mais ou menos assim. Claro, a gente não tem 100% de certeza, um estudo, uma análise feita através da arcada dos ossos, né, do rosto dela, e foi construído mais ou menos como ela seria. Aqui ao lado é uma cantora, a Margareth Menezes. Ela foi uma cantora que criou algumas músicas, né, fazendo uma homenagem ao Antigo Egito também, ok? Mais para frente ele tem uns trechinhos da música dela. Até o Olodum fez essa regravação da música da Margareth Menezes. Só prosseguindo então ali o nosso conteúdo, página 5. No Antigo Egito, as pessoas acreditavam que na vida após a morte, mas para que a alma pudesse continuar existindo no além, era importante que o corpo permanecesse em bom estado. Lembram-se lá quando eu disse que a mumificação ela levava até meses de preparação do corpo, eles selavam bem esse corpo, colocavam dentro dos alaúde lá, dos ataúde, desculpa, para preservar vários ataúdes, um dentro do outro, como se fossem várias caixinhas para preservar bem esse corpo. E também já ligando com a escultura, lembram das esculturas que elas tinham que ser íntegras também e não poderia estar faltando nenhum pedaço, o porquê delas terem os braços colados ao corpo, ser monolítica, né, grudada a um bloco de pedra bem resistente para que não quebrasse, para que essa estátua ela permanecesse íntegra. Para isso foi desenvolvida a mumificação, técnica que evitava o apodrecimento da carne humana. Nesse processo, os órgãos internos eram retirados e guardados em vasos, após receber a aplicação de substâncias conservantes, como resinas. O corpo era enrolado em faixas de linho. No túmulo eram deixados objetos pessoais, roupas, joias, comida e orações, além de pinturas e esculturas para serem apreciadas pela alma do morto. Lembram também que eu falei, né, quando a gente estava falando sobre os desenhos, as pinturas, que dentro das câmaras eles pintavam de tudo. Por exemplo, se o faraó tinha grandes plantações, dentro dessa câmara eles pintariam essas plantações para representar isso na sua vida após a morte, né, a sua sequência de vida em outro mundo. Certo? Continuando ainda, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Olodum, só para fazer uma associação mesmo, né? Está aqui na apostila, desse grupo brasileiro que já fez músicas, por exemplo, com Michael Jackson, e que aí tem ali uma composição da Margareth Menezes que eles também fizeram, né? Regravaram.
Olha lá, no Brasil, vários artistas prestaram homenagens à cultura do Antigo Egito. A cantora baiana Margareth Menezes, por exemplo, fez sucesso ao interpretar a música Faraó, Divindade do Egito. Essa música é de Luciano Gomes dos Santos, compositor do Olodum, que a lançou no Carnaval de Salvador de 1987, com interpretação de Lazinho. Naquele ano, o grupo escolheu o Egito como tema de seu desfile. Se estivesse viva, será que Totmeia iria gostar? Então, se você puder ouvir, tá, coloca aí no YouTube a música Faraó, Divindade do Egito, na voz de Margareth Menezes. Você vai ouvir essa música, vai já apreciar e vai ver que dentro dessa música ela já vai fazendo associações a, por exemplo, Faraó, a Ísis, Osíris. Ela vai colocando o nome desses seres, né, dessas pessoas, das divindades do Faraó, e vai associando cada um com o seu cargo, por exemplo. Okay? Aqui embaixo nós temos um breve relato sobre o que é o Olodum. Seria legal se vocês também ouvissem algumas coisas. Ouça lá a música que fizeram com Michael Jackson, por exemplo, ou com Jimmy Cliff. Olodum, coloca lá Olodum, Michael Jackson, e vocês vão ouvir uma música fantástica do Olodum junto com o Michael. Aqui na página 6 nós temos ali uma associação, né, do que tem na música da Margareth Menezes ali. Então nós temos o Faraó, temos Osíris, temos Ísis, Sete, Horus, Tutankhamon, Akhenaton. Nós temos, deixa eu ver, são esses que aparecem aqui, que ela fala, né, que aparecem na música da Margareth Menezes. E aí tem uma associação ali. Bom, vocês já sabem ali quem é Osíris, sabem quem é Ísis, sabem quem é Horus, sabem quem é o Set, né? Então já dá para ter uma boa ideia do que nós já vimos ali no início desse conteúdo sobre o Egito Antigo. Pessoal, para não ficar muito confuso, tá? A gente já está terminando essa parte de associação do primeiro texto. Aí nós vamos entrar na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre a ópera do Egito também. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Página 12, hora de estudo. Página 12, hora de estudo. É uma atividade de verdadeiro ou falso. Então, página 12, verdadeiro ou falso. Façam essa atividade e postem na produção acadêmica, tá? Tira foto do conteúdo e posta lá. Outra coisa, página 13, duas perguntas para vocês, tá? Também gostaria que respondesse e colocasse na produção acadêmica. Isso aqui já é um embasamento para a nossa próxima aula, tá? Por exemplo, aqui, ó, a imagem acima é da atriz estadunidense Elizabeth Taylor, caracterizada como a personagem histórica que ela interpretou no cinema. Você consegue identificar quem é essa personagem? Sabe de que país ela é? Então, essa personagem que ela está interpretando vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Olha bem os detalhes, estamos falando do Egito, então, muito provavelmente é um personagem do Egito, só que eu quero que vocês tentem descobrir quem é, tá? Escreve aqui, responde aqui mesmo na apostila e posta em produção acadêmica, ok? Junto com esse vídeo, eu vou disponibilizar também a vocês um texto sobre o Egito Antigo, um texto complementar. Tem muita coisa ali que vocês já viram nas vídeos, mas é legal ter ele ali em mãos para que você, toda hora possa ir lá dar uma lida e não ter que ficar procurando os vídeos, acessando, tá? Então, dá uma olhada no texto também, texto complementar. Isso tudo é importantíssimo para que nas próximas avaliações vocês consigam tirar uma nota bem legal ali, tá? Então não esquece,
Esse texto eu vou disponibilizar na produção acadêmica. O vídeo será disponibilizado no fórum, mas as questões, todos os exercícios devem ser postados na produção acadêmica, tá? O meu vídeo vai para o fórum porque na produção acadêmica ele não suporta. Então, vídeo no fórum, assiste no fórum, responde na produção acadêmica, certo? Então, pessoal, próxima aula a gente continua mais um pouquinho sobre essa associação das aulas que vocês viram nas vídeos com o texto da apostila, ok? Então, cuidem-se e até a próxima. Grande abraço!